Estamos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e estamos observando o fruto do Espírito. Na semana passada falamos que o fruto do Espírito é o amor. Hoje nós vamos falar de uma outra característica do fruto, que é a alegria. O fruto do Espírito é alegria. No ano de 1994, eu tinha alguns meses de casado, nós fomos visitar uma igreja, nós fomos ministrar num acampamento de jovens em Curitiba, e quando voltamos, fomos na igreja, uma igreja grande, um pastor muito conhecido, e esse pastor, na sua pregação, falou uma frase que me marcou profundamente. Eu não me lembro muito bem o que ele pregou naquele dia, mas eu jamais me esqueci da frase que ele disse. E a frase que ele disse foi a seguinte: parece que os crentes são batizados com água de limão, porque é só se converter e parece que a alegria vai embora, aquele dinamismo, aquela empolgação, muitas vezes aquela alegria até exagerada, ela desaparece. Isso me faz lembrar um desenho animado da minha época, né? Possivelmente alguns anos atrás. Quem foi jovem junto comigo vai se lembrar de um desenho animado, Lip e Hard. Era o leão e a hiena. Estão balançando a cabeça, mas o leão não sim. E o leão, ele tinha planos mirabolantes, sempre pensando em coisas novas. E Hard, a hiena, tinha sempre uma frase na mão para dizer. E essa frase com certeza você já ouviu várias vezes: ó céus, ó vida, ó azar. Enfim, ela nunca acreditava que algo pudesse dar certo. Era completamente negativa nas suas ações, nos seus pensamentos. E infelizmente, hoje muitas vezes estamos agindo dessa maneira. Estamos deixando de lado a alegria. Parece que verdadeiramente, depois de 19 anos que eu ouvi essa pregação, ainda os crentes são batizados com água de limão e vivem emburrados, vivem desanimados, vivem tristes. Isso não é bom. Semana que passou, reportagem de capa da Veja, não sei se você viu um sorrisão numa capa amarela, e escrito assim: 20 ou 25 motivos para você ser otimista. Se você virasse a revista de ponta cabeça, aí ao invés do sorriso ia ficar uma cara de tristeza com a seguinte frase: porque as razões para o pessimismo você já conhece muito bem. É interessante porque quando se trata de coisas ruins, nós conhecemos, nós sabemos, nós estamos escolados. Mas quando se trata de coisas boas, parece que temos uma dificuldade para assimilar. Nós nos parecemos muitas vezes com Mical. Mical foi a esposa de Davi, filha de Saul. Então, ela estava observando Davi voltando com a arca para Jerusalém. Enquanto a arca estava sendo trazida para Jerusalém, Davi pulava, festava, gritava com os seus servos, com os sacerdotes, com os levitas. Ele estava fazendo algo extremamente exagerado. Mas para Deus, Mical, ela só ficou fulminando Davi com o olhar. Ela olhava de maneira fulminante, com aquela indignação, aquela revolta. E ela não se contentou apenas em olhar, mas quando Davi chega em casa, ela repreende Davi. Que vergonha esse comportamento. Que vergonha essa atitude. Onde já se viu você ficar pulando, festando com estas pessoas? É interessante, mas parece que se alegrar é algo meio proibido dentro da igreja. Parece que quando nós exageramos no choro, exageramos na tristeza, sempre tem pessoas que estão ali nos ajudando, se compadecendo de nós. Mas quando exageramos na alegria, parece que as pessoas olham com cara torta, olham com um ar de repreensão,
sentem à vontade pelo fato de nos alegrarmos. Mas note bem, a alegria faz parte do fruto do Espírito. Ser alegre faz parte do fruto do Espírito nas nossas vidas. E nós precisamos entender que a alegria do Senhor vai ser a nossa força. Amém, Tadinho? Ele não está alegre agora, está tristinho, mas já vai voltar a alegria. Mas é interessante, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós não conseguimos viver essa alegria. Não conseguimos viver uma alegria que a Bíblia nos ensina. Não conseguimos praticar este fruto do Espírito. Não conseguimos nos alegrar com as promessas de Deus, com as palavras de Deus, e no nosso coração parece que sempre há tristeza. A gente inverte os valores. Ao invés de termos momentos de tristeza em uma vida de alegria, nós temos momentos de alegria em uma vida de tristeza. Isso está errado. Por essa razão, nós vamos identificar 5 motivos pelos quais devemos nos alegrar. 5 razões pelas quais você deve ser alegre. E eu espero que ao fim dessas razões você não tenha mais motivos para estar triste, motivos para andar com um olhar carregado, com uma falta de sorriso no seu rosto. O primeiro desses motivos está em Salmo capítulo 30, versículo 5. Salmo capítulo 30, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Por que a alegria pode vir pela manhã? Por que mesmo em meio a um momento triste na sua vida, você pode se alegrar? Você pode ser renovado. Você pode ser restaurado na sua alegria. Porque a ira de Deus não passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Não é o contrário, não é diferente, não é a ira de Deus dura a vida inteira, e o seu favor por algum momento. Nós temos que ter motivos para nos alegrar, porque sendo pecadores, porque falhando, porque pecando, sabemos que Deus nos perdoa, sabemos que Deus restaura a nossa sorte, sabemos que Deus pode restaurar a nossa alegria, porque o seu favor dura para sempre, o seu favor dura eternamente nas nossas vidas. Não é o contrário, mas infelizmente parece que a realidade do cristão é uma realidade triste. Nós, quando vamos conversar com algumas pessoas, é impressionante como é difícil você tirar um sorriso, é difícil você ver uma expressão de gratidão. Muitas vezes só reclamações, só lutas, só problemas. Não que nós não devamos compartilhar os nossos problemas, mas nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser baseada na alegria que Cristo nos proporciona, que Cristo nos oferece. Quando Davi escreve este salmo, ele reconhece o livramento de Deus, ele reconhece que Deus tirou dele a tristeza, o pranto, a humilhação, e concedeu alegria, como está escrito no versículo 11. Olha só: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingistes de alegria. Davi reconhece que mesmo em meio a essa condição, ele é restaurado. Deus muda a sua sorte e ele volta a ter a alegria. Esse é apenas um dos motivos pelos quais devemos nos alegrar. O segundo motivo está em Salmo capítulo 59, versículo 16.
Salmo capítulo 59, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois me tem sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Deus tem sido o nosso refúgio e proteção. Por essa razão, eu cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria. Na semana passada nós falamos sobre o amor, e nós mostramos como uma das manifestações do amor, das evidências de um amor verdadeiro, é quando você protege alguém, é quando você estabelece a proteção de Deus a uma pessoa. Foi assim que aconteceu com Davi e Jonatas. Jonatas protegeu Davi de Saul, e isso foi uma demonstração de amor por parte de Jonatas. Deus, Ele é esta proteção. E Davi, quando ele escreve esse salmo, ele está escrevendo esse salmo num momento difícil da sua vida. E eu quero que você entenda isso, meu irmão e minha irmã. Estes salmos escritos por Davi não foram salmos escritos no momento quando tudo estava bem, no momento quando tudo estava às mil maravilhas. Pelo contrário, quando ele escreve este salmo, ele está sendo perseguido por Saul. Saul está cercando ele, está tentando tirar a vida de todas as maneiras. E o que ele faz? Ele busca força cantando, ele louva com alegria, independente da pressão externa, independente das ameaças que ele sofre, ele consegue se alegrar, e ele consegue se alegrar por uma simples razão: Deus é a sua proteção. E isso é uma manifestação do amor de Deus para com Davi. Davi está reconhecendo que Deus o ama, então vai protegê-lo. Ele é o lugar de proteção, o refúgio de Davi. No Antigo Testamento, as cidades de refúgio eram para onde as pessoas corriam quando elas tinham alguma causa, alguma demanda para trás. Elas precisavam fugir para essa cidade para serem protegidas, inclusive da morte. E ali elas ficavam protegidas, ali nada podia lhes acontecer. Davi reconhecia isso. Quando eu estou debaixo da proteção do Senhor, quando Ele é o meu refúgio, absolutamente nada pode me acontecer. Mesmo nas ameaças, mesmo nos riscos que eu corro, eu posso me alegrar. Eu posso verdadeiramente me alegrar. Jeremias capítulo 15, versículo 16, nós vamos identificar a terceira razão pela qual devemos nos alegrar. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foram gozo e alegria para o coração. Os irmãos se lembram daquele vídeo que nós passamos no dia da igreja perseguida, se eu não me engano, há 2 anos atrás, de um avião levando uma carga de Bíblias para uma tribo bastante distante? Eu não me lembro, não me recordo o país agora. Quantos assistiram esse vídeo? Várias pessoas assistiram esse vídeo. Algumas não assistiram, eu vou dar um breve relato, mas para você mesmo que assistiu, é importante você se lembrar como que aquelas pessoas encaravam a palavra de Deus. Enquanto aquele avião sobrevoava a tribo, todo o povo se reuniu, toda a tribo se reuniu, e eles cantavam, e eles estavam extasiados, estavam felizes demais por aquele momento, quando o avião aterriza, e quando aquelas caixas de Bíblia são colocadas para fora,
o líder daquela tribo, não sei se você se lembra bem desse fato, o líder daquela tribo, ele pega uma Bíblia, ele abraça aquela Bíblia e ele começa a chorar, e ele começa a pular de alegria, e contagia todo o povo começa a dançar, a pular, a ser contagiado com esta palavra, porque esta palavra é vida para eles. Infelizmente, hoje não há essa mesma paixão pela palavra de Deus. Temos 30, 40 versões só em português da Bíblia. Então, ela é muito fácil de ser achada, ela é muito fácil hoje de ser até compreendida. E parece que quando as coisas se tornam fáceis, nós não damos o valor devido. Quando as coisas são fáceis demais, parece que nós não valorizamos. Mas uma coisa que você precisa entender, meu irmão e minha irmã, o segredo da tua alegria está na palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para todos os assuntos da nossa vida. Se você está com um problema financeiro, a Bíblia tem resposta. Se você está com um problema na sua família, a Bíblia tem a resposta. Se você está com um problema no seu trabalho, a Bíblia tem a resposta. Se você precisa de uma direção, a Bíblia tem a resposta para você. O problema é que quando a coisa está fácil demais, nós não valorizamos isso. Nós não conseguimos nos alegrar com a palavra de Deus. Nós não conseguimos ficar radiantes com aquilo que a palavra de Deus nos ministra, nos ensina, nos orienta. Muitas vezes é preciso até maquiar a palavra para que as pessoas ouçam a palavra, como aconteceu numa situação até interessante. Uma vez eu li a respeito disso. Diz que aquele personagem da Globo News, perdão, da Globo News não, da CBN, Max Guerra, ele já fez inclusive alguns quadros no Fantástico, e uma vez ele falando de assuntos que ele aborda, ele citou o nome de uma pessoa que ele não conhecia, ele inventou o nome de uma pessoa, e essa pessoa era, se eu não me engano, um americano, e citou vários provérbios para uma plateia. E aquelas pessoas ficaram impressionadas com tamanha sabedoria e queriam saber quem que era este americano, quem que era essa pessoa que exalava tanta sabedoria, que tinha tanto conhecimento, como eles ainda não tinham ouvido falar dessa pessoa. E aí ele dá a resposta. Ele falou: na verdade, esse homem não existe, eu inventei. E todas essas orientações que eu passei para vocês está escrito no livro de Provérbios por Salomão. Mas se eu dissesse que foi Salomão que escreveu, possivelmente vocês não se esforçariam para ler. Olha que interessante. Muitas vezes parece que nós temos que maquiar a palavra para que ela nos traga alegria. Mas, meu irmão e minha irmã, a Bíblia tem que ser a nossa alegria. Quando Jeremias encontrou a palavra, quando ele se alimentou da palavra, estas palavras se tornaram alegria no coração dele. Ele ficou radiante, e nós sabemos que Jeremias sofreu quase que a vida dele inteira. Ele passou por muitas lutas na sua vida, mas isso não o impediu de se alegrar quando ele recebeu a palavra. Meu irmão e minha irmã, quando nós temos a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós precisamos demonstrar esta alegria, nós precisamos manifestar esta alegria, nós precisamos expressar esta alegria, porque afinal de contas, nós conhecemos a palavra, nós entendemos a palavra, ela foi revelada a nós, Jesus nos abençoou com esta palavra, e nós temos que desfrutar desta palavra com alegria no nosso coração. É muito importante ter no nosso coração a mesma disposição que havia no coração daquelas pessoas naquele vídeo, daquela tribo, uma expressão de alegria por saber que Deus nos proporcionou a sua palavra. Um pouco mais à frente, em Lucas capítulo 10, versículo 17, temos um motivo a mais para nos alegrar. Lucas capítulo 10, versículo
17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, até os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lucas capítulo 10, versículo 17. Regressaram os 70, possuídos de alegria. E aqui um gancho para falarmos da alegria que Jesus manifestava. É interessante que quando eles voltaram alegres por ver aquele milagre acontecendo, Jesus se alegrou com eles. Jesus lhes respondeu. Eu via Satanás caindo como um relâmpago. Jesus se alegra com eles. Eu acho que os cristãos não são muito afeitos a uma alegria extravagante, porque pensam que talvez Jesus não tenha sido tão alegre assim. Você imagina se Jesus fosse uma pessoa triste? Então ele vai lá e ele transforma a água em vinho. Ele traz alegria à festa. Aí ele senta numa cadeira e começa a olhar para aquele povo. Esse povo sempre exagerando, bebendo demais. Eu fiz uma coisa legal e eles estão aí já extravasando e gritando e pulando. Que coisa feia, que escândalo. Você acha que Jesus fez isso? Você acha que Jesus ficou repreendendo as pessoas na festa por elas terem bebido do melhor vinho? E foi o que ele fez. Se Jesus não fosse a essência da alegria, ele não faria este milagre. Pelo contrário, o ambiente estaria propício para ele. Acabou o vinho, acabou a alegria, está todo mundo triste. Jesus poderia pensar: este é o meu momento. Este é o momento de eu ministrar. Este é o momento de eu dar umas duras nesse povo aqui. Este é o meu momento. Mas o momento de Jesus não foi esse, mas foi proporcionar alegria para aquela festa. Um outro exemplo: as crianças vinham até Jesus porque Jesus era carrancudo. Aliás, você quer um termômetro para a alegria? Vê se as crianças se aproximam de você, se elas gostam de estar com você. Se você atrai as crianças, você pode ter certeza de que você tem uma alegria contagiante. Se você as espanta, comece a pensar novamente em como anda a sua alegria. Porque Jesus atraía as crianças. Os discípulos tinham que ficar contornando a situação para que as crianças não viessem até ele, porque Jesus transmitia alegria. Eu imagino que Jesus sempre tinha um sorriso no seu rosto, sempre tinha uma expressão alegre, sempre tinha uma expressão contagiante. E por essa razão, quando os discípulos voltam, eles voltam alegres, compartilhando desta alegria, porque Deus havia dado para eles autoridade. E nós devemos nos alegrar, porque Deus nos deu autoridade. Meu irmão e minha irmã, o Joãozinho pregou aqui alguns domingos atrás, falando da ação de Satanás. E nós entendemos que ele é forte. Nós entendemos que ele é mais forte do que nós. Nós entendemos que ele é o príncipe deste mundo. Nós entendemos que quando ele caiu, levou consigo 1/3 de todas as miríades celestiais. Nós entendemos que ele anda ao redor, vendo a quem possa tragar. No entanto, nós temos autoridade sobre eles. Isso não é o suficiente para trazer alegria ao seu coração. Quando nós lemos Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, nós vamos ver o seguinte: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Há motivo demais para nos alegrar.
há motivos demais para estarmos constantemente alegres. No entanto, deixamos a tristeza se abater sobre nós. No entanto, andamos com a nossa face entristecida. É difícil tirar um sorriso do nosso rosto. Aliás, quando você se depara com alguém que está muito sorridente, que está muito feliz, você já fica preocupado. Você já começa a achar que a pessoa está exagerando. Alguma coisa ela não está enxergando. Ela não está vendo o problema como ela deveria ver. Olha, eu acho que ela está disfarçando, despistando. Ela não tem noção do problema que ela está passando. Por isso que ela está assim, com esse sorriso no rosto. Mas não é assim. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade para pisar nos serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade sobre o poder do inimigo. Deus nos deu autoridade para vencermos, para sermos vencedores. Por essa razão, não podemos carregar tristeza nas nossas vidas. E o quinto motivo, o maior de todos os motivos, pelo qual devemos nos alegrar, é o motivo da nossa ceia de hoje. É o motivo de sermos igreja. É o motivo de caminharmos na direção da eternidade. E está em Mateus capítulo 28, versículo 8. Na verdade, faz parte de um texto, faz parte da história da ressurreição de Jesus. Mas olha só o que diz o texto. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Por que elas estavam tomadas de grande alegria? Porque Jesus havia ressuscitado. Não há razão maior para a tristeza do que a morte. Nós estamos acompanhando os noticiários, eu imagino que você também esteja, do desastre daquela boate em Santa Maria. E é triste nós observarmos a luta daquelas famílias pela perda dos seus entes queridos. E você há de concordar comigo, não existe tristeza maior do que a morte. Não existe momento nas nossas vidas mais triste do que esse. Eu encontrei um pastor muito amigo meu, que também era seminarista junto com o meu irmão, antes de meu irmão falecer, e ele estava contando, ele estava dizendo assim: olha, até hoje, nós passaram 26 anos, até hoje, eu me lembro do Zé. Ele falando, ele conversando comigo, fazia muito tempo que eu não via ele, ontem eu o encontrei, ele estava falando, mas olha, eu sempre estou lembrando dele, como estas coisas marcam. E ele aí disse que um dia ele encontrou o responsável pelo acidente. E esse responsável já foi na minha casa, minha mãe já o perdoou há muito tempo atrás. E ele disse que conversando com ele, viu uma foto dele, disse que uma expressão muito triste no seu rosto, de alguém que aparentemente nunca se sentiu ou aceitou o perdão, de tão devastadora que é a morte. Mas Jesus venceu a morte. Se ele venceu o maior de todos os inimigos, se ele venceu o maior de todos os nossos medos, se ele venceu aquilo que pode nos aterrorizar. Eu estava ouvindo ou lendo uma reportagem de uma pessoa famosa dizendo o seguinte: todo mundo tem medo da morte, todo mundo tem pavor da morte. A morte é algo terrível, que não cabe na mente de uma pessoa, muito provavelmente de uma pessoa que não tenha Jesus. Porque quando nós temos a Jesus, nós entendemos que a morte já foi vencida. Nós entendemos que a morte é apenas uma passagem. Meu irmão e minha irmã, se isso não é capaz de te alegrar, então nada mais poderá alegrar o seu coração. Jesus venceu a morte.
Por essa razão, aquelas mulheres foram tomadas de alegria. Quando Jesus apareceu aos discípulos em Lucas, capítulo 24, versículo 41, eles estavam tomados de alegria, porque a esperança havia voltado. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, você tem motivos para se alegrar. Não há motivos para você andar triste, andar deprimido, andar de maneira negativa, pessimista, por maiores que sejam os seus problemas. E eu não estou aqui desprezando os problemas que você tem, eu não estou aqui desprezando as lutas pelas quais você passa, eu não estou aqui ignorando que nós passamos por momentos difíceis, mas isso não pode roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria não pode estar fundamentada nos problemas que nós passamos ou deixamos de passar. A nossa alegria tem que estar fundamentada em Cristo, a nossa alegria tem que estar fundamentada na palavra, a nossa alegria tem que estar fundamentada na ressurreição. É nestas coisas que a nossa alegria tem que estar fundamentada, porque afinal de contas, isso é fruto do Espírito. Se você é cheio do Espírito, então você tem que se alegrar. Se você é cheio do Espírito, os problemas não podem roubar a sua alegria. Você pode até ir dormir triste, mas tem que acordar alegre. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não vive alegre, de onde você vai tirar a sua força? Se você não vive alegre, de onde você vai conseguir forças para vencer? É sabido, através de estudos, que rir é o melhor remédio. A gente até estava brincando com o Anderson aqui. Se ser alegre prolonga os seus dias, o Anderson vai viver uns 200 anos, né? Mas é o que tem que ser. Precisamos ter esta alegria, precisamos viver essa alegria, porque é ela que vai nos dar força, meu irmão, minha irmã. Nós estamos confundindo as coisas, nós ficamos tristes, não saímos da nossa tristeza, da nossa depressão e achamos que vamos encontrar força. Não vamos, nós vamos definhar cada vez mais, nós vamos nos abater cada vez mais, porque a força está na alegria do Senhor em nós, que nos dá ânimo, que nos revigora. Temos que olhar da perspectiva de Jesus. Nessa reportagem da Veja, tem uma parte lá que diz assim, que nós podemos olhar, que o otimista ele olha meio copo como cheio, e o pessimista meio copo como vazio. A gente já sabe disso. Mas quantas vezes o nosso copo quase não tem água, de tão vazio que a gente enxerga ele? No nosso casamento, o copo já secou. No nosso trabalho, não tem nem copo mais. Parece que tudo é para baixo, tudo é para baixo. Não é bom que seja assim. Temos que nos alegrar. Temos que nos alegrar. Temos que promover a alegria, porque isso é fruto do Espírito Santo. Eu quero concluir lendo o mesmo salmo que o Ricardo leu no início do culto. Este salmo é um dos meus salmos prediletos. É um dos salmos com os quais eu mais me identifico, porque ele, de alguma forma, retrata um pouco da história da minha vida. Ao Salmo 126. Olha só: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Olha que expressão de alegria. E parece que até nessas horas a gente é comedido. Até estava brincando de manhã, muitas vezes o sorriso, para mostrar assim a nossa alegria, é assim, ó. Já foi demais. Deu 3 segundos, quase doeu o meu bochecha, de tão
intenso que foi esse sorriso, quando na verdade eles encheram a boca de riso, eles gargalharam, eles expressaram de maneira intensa aquela alegria, porque Deus havia restaurado a vida deles, Deus havia restaurado a sorte daquelas pessoas, e por essa razão a língua se encheu de júbilo. Eles cantaram, eles gritaram, como Davi fez quando trazia a arca para Jerusalém, e Mical não entendeu. É dessa alegria que eles estão experimentando. Então se dizia entre as nações, não entre as cidades, não entre os povos, não entre os amigos, mas o que Deus havia feito por eles foi algo tão extraordinário que entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Sabe por que temos dificuldade de nos alegrar? Porque andamos com uma velocidade muito grande e não conseguimos prestar atenção nas coisas que Deus tem feito. Nós não conseguimos atentar por um pequeno livramento, por uma direção, por uma porta aberta, por um pequeno milagre que acontece nas nossas vidas. Não paramos para apreciar as coisas extraordinárias que Deus fez. Você, por exemplo, você tem que se alegrar. Você que tem filho pequeno, você tem que se alegrar, mesmo que ele faça a bagunça dele, porque é natural que uma criança faça bagunça. Você tem que se alegrar, porque eu me lembro quando o Levi era pequenininho, o primeiro filho, logo que ele nasceu, a primeira coisa que eu fui fazer é conferir os dedinhos da mão, conferir os dedinhos do pé, estava tudo ali, né? A boquinha dele, que veio a ser uma boquinha com bastante, o Anderson até brincou hoje de manhã, mas aquilo trazia uma alegria imensa no meu coração. Puxa, mas ter os dedos das mãos e dos pés é tão natural, que por que eu vou me alegrar com isso? É o comum. Infelizmente, a gente acha que as coisas se tornaram tão comuns que a gente já não consegue se alegrar. Temos que nos alegrar com as coisas que Deus está fazendo, com as grandes coisas que o Senhor tem realizado por nós. Ele continua o salmo dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes de Negué. E ele vai terminar dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem não. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã: por mais que você esteja passando por momentos difíceis, você tem que se alegrar no Senhor. Você tem motivos e mais motivos para se alegrar no Senhor. O Senhor, eu poderia citar aqui muitos outros motivos pelos quais poderíamos nos alegrar, mas eu entendo que estes apenas já bastam. E é esta alegria que vai contagiar o mundo. É esta alegria que vai constranger a vida das pessoas. É esta alegria que vai fazer com que as pessoas olhem para nós e se perguntem: por que essa pessoa é tão feliz? Por que essa pessoa se alegra tanto? Eu quero concluir me lembrei agora de uma palavra de Paulo, que é inspiração para a minha vida. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, na fartura ou na necessidade, eu louvo o Senhor. Ele aprendeu a viver feliz em todos os momentos da sua vida. Que nós, da mesma forma, possamos aprender a viver felizes em todos os momentos da nossa vida. Vamos